Eita, quase que eu fico tonto agora. Vamos lá. Deixar claro que os arquivos e mensagens dos empregados podem ser o quê? Revisados a qualquer momento sem um aviso prévio. Então, a qualquer momento pode ser o patrão lá, através do sistema informático, e entrar no seu e-mail, por exemplo. Ou qualquer arquivo. Que os funcionários não devem esperar que qualquer conteúdo que eles criem, armazenem, enviem ou recebam em seus computadores, na empresa, lógico, sejam o quê? Privados. Então aquilo ali não é uma coisa privada, um objeto privado do funcionário, e sim da empresa. Deixar claro que os computadores que os empregados usam pertencem à empresa e só devem ser usados para propósitos profissionais, certo? Então o fim é profissional e não pessoal. E que as mensagens eletrônicas devem ser escritas e enviadas com o mesmo cuidado que qualquer outra forma de comunicação comercial. O interessante é que naquela decisão que eu falei para vocês, o próprio ministro diz o seguinte, olha, não é que você não possa utilizar o e-mail corporativo. Então, por exemplo, você marcar, fulano, vou chegar mais tarde hoje no encontro. Então, coisas simples, você vai ter que analisar o caso, certo? Não vai ter problema algum. Você não vai poder ser demitido por justa causa em relação a simples mensagem. Tem que saber qual é o conteúdo da mensagem. Agora, o famoso, falando de mensagem, né, e de relações comerciais também, vem o spam. O spam e a ética. Aí eu pergunto a vocês. Quem me responde? O que é spam? Aí, bota outro polo aí que não apareceu ainda. Algum que não... Quem me responde o que é spam? Com certeza, todos vocês que têm acesso à internet, né, passaram por essa situação, né? Acho que a figura também está bem ilustrativa também. Vamos ver quem responde primeiro aí para a Tatiana. O que é um spam? Algum polo aí para aparecer? Não quero uma resposta na linguagem técnica não, tá? Um popular mesmo. O que é que você entende como sendo spam? E a gente vai ver que ele vai influenciar bastante, tanto na ética, né? Na ética e nas relações comerciais. Que é a resposta do Paulo Sapé. Sapé. São mensagens automáticas que são enviadas a usuários que não deram permissão. Certo. Mais alguém? Por enquanto, só o Paulo Sapé. Ou seja, pessoal, certíssimo, né? É aquela correspondência, lógico, virtual, não desejada, que você não pediu, né? Não autorizou, mas continua recebendo, certo? Aquela propaganda indesejada. Aí vem outra pergunta. É ético enviar spam? Será que é correto enviar spam? Será que toda pessoa que envia uma propaganda dessa, certo? Está com, por exemplo, má fé? Alguns spams podem conter até o quê? Vírus, né? Pode conter até cavalo de Troia. Mas é interessante que eu já vi uma autora escrevendo o seguinte: os dois lados do spam. Por um lado, existem algumas empresas, né, que têm como único objetivo o quê? Fazer a propaganda de sua empresa. Certo? Então enviar o que? Comunicações. Da mesma forma que num papel um folder, né? Isso vai ser feito de forma virtual, mais rápido e bem mais barato. Então alguns utilizam o que? De boa fé e enviam uma mensagem para pessoas desconhecidas, certo? Outras para milhares, né? Todos os dias. E existe até um projeto de lei que tenta regulamentar isso, né? Dizendo o seguinte, que o dono da empresa poderia fazer uma comunicação dessa, um spam de 12 em 12 meses. Agora, se ele mandar o primeiro e a pessoa autorizar o recebimento, né, é o que se chama de sistema opt-in e opt-out. Opt-in seria o quê? Quando você entra num site, por exemplo, de uma livraria Cultura, né, se cadastra, o que é que tem lá no finalzinho? Desejo receber informações acerca de determinados produtos. A partir do momento que você clica aqui na ali, é o chamado sistema opt-in. Ou seja, você vai receber propagandas de determinados produtos. E ao mesmo tempo, quando você não quer mais receber, no próprio e-mail, quando você recebe a primeira propaganda, não desejo mais receber propagandas relacionadas à empresa. Então você clica lá também, aí é o que é opt-out. Então, nem toda propaganda enviada virtualmente a gente pode considerar como spam. O spam é quando é abusivo, certo? Agora, se esse projeto realmente for aprovado, certo? Alguma pergunta? Não. Se esse projeto realmente, pessoal, for aprovado, o que é que vai acontecer? Aí o controle já vai ficar bem maior. Quais são os prejuízos, por exemplo, que um spam, né,
pode causar. A partir do momento que não existe um controle, uma regulamentação do número de mensagens, né, enviadas, a partir do momento que você manda muito spam, quem me responde é essa? Tá aí, uma boa pergunta. O que é que acontece quando uma pessoa manda milhares de spams? Vamos ver quem me responde primeiro. Bota outro polo aí, Bilal. Algum que eu não tenha falado aí, que tem a câmera aí. Tem algum não? Falei com todos já, né? Então volta aí pro pessoal de Teresina. Bota aí pro pessoal de Teresina. Oi? Não. Vamos lá, deixa eu só... Pessoal de Teresina, e aí, o que é que acontece, por exemplo, quando milhares de spams são mandados? Pode acontecer alguma interferência naquele serviço prestado pelo servidor? Quem me responde essa? Vamos ver quem responde primeiro aí. Se eu mandar várias propagandas, o servidor pode ficar o quê? O que é que pode acontecer? Pessoal do Sopé, mostra aí. Billy. E aí, o que acontece, pessoal, se milhares de imagens, de mensagens forem mandadas? Tem a resposta já? Já temos o pessoal do Sapé. Sapé, o servidor pode ler o que se chama ataque de negação de serviços. A resposta foi do aluno Jonas Barros. O pessoal do Sapé, né, Billy? Tá aparecendo? E aí, quem foi que respondeu? Levanta a mão aí. Aê, Jonas. Exatamente. A partir do momento que você envia milhares de informações e mensagens desse tipo, o servidor vai ficar o quê? Lento, vai ficar congestionado. Sim, mas tem algum prejuízo para isso? O que é que pode acontecer? Se fica congestionado, a empresa vai ter que contratar o quê? Mão de obra necessária para desinfectar de uma certa forma, descongestionar, certo? O serviço. Então, é um gasto, né? Do ponto de vista ético, a ética deixou de existir, certo? Então, bora ver se esse projeto de lei é regulamentado. Porque aí, volta para o slide, Billy, por favor. Apenas uma mensagem não permitida, certo? De em um ano. Ok? Vamos lá. Banco de dados. Manipulação de dados pessoais dos usuários. Olha só. O que acontece? Acho que uns 2 anos atrás, pessoal, passou uma reportagem de uma determinada praça pública lá, se não estiver enganado, foi em São Paulo, onde eram comercializados, vendidos CDs, DVDs com informações de várias pessoas, né? Até autoridades, alguns senadores, deputados, né? Até do presidente da República, pessoas conhecidas. E esses CDs tinham, por exemplo, número de CPF, RG, alguns telefone e endereço, certo? Então, a gente pode dizer que isso, de uma certa forma, é um banco de dados, certo? Olha a responsabilidade de alguém que detém esse banco de dados em suas mãos. O que é que ele pode fazer? Então, se eu consigo manipular o banco de dados, por exemplo, de um hospital, eu cuido, né, da parte de informática de um hospital como analista, estou lá. Então, eu vou ter acesso, por exemplo, a todos o nome de pacientes, né, se brincar, a depender da sua ação, até da doença. Tem um filme interessante com Sandra Bullock chamado A Rede, certo? Um filme antigo. E trata sobre hacker também, em que em determinado momento o cracker, melhor falando, tinha acesso, certo, ao sistema informático do hospital. Ele teve acesso ao banco de dados. E se tem acesso ao banco de dados, pode saber qual é o paciente, qual é a doença, qual é o tratamento, previsão de alta, certo? Então, você em posse dessas informações, você pode o quê? Divulgar e causar um senhor dano, certo? À imagem da pessoa. Então, algumas doenças, como por exemplo, portadores do HIV, né? Por suas questões óbvias, querem esconder a doença, né? E se você acessa o banco de dados de um hospital e descobre que fulano de tal é portador do vírus do HIV e divulga essa informação, imagine o estrago que você pode fazer na vida de uma pessoa, certo? Construção do perfil do usuário tendo por base seus dados. Toda vez que nós entramos em um site, certo? O que é que nós deixamos lá? O nosso rastro, né? E esse rastro que a gente deixa se deve principalmente também, entre outros fatores, pelo chamado cookie, né? Na tradução seria biscoito, né? Que é aquele arquivo em nosso computador, certo? E a partir do momento que a gente retorna ao mesmo site, né? Esse arquivo vai entrar em contato, informar ao provedor, no caso, olha, fulano de tal já entrou. E ele pode informar, por exemplo, se eu entrei no site americanas.com, uma loja muito conhecida,
Então, ele vai dizer qual foi o setor que eu entrei. Então, se eu entrei na parte de brinquedos, ele já vai começar a traçar meu perfil. Olha, pode ser que tenha idade ou não. Mas se ele entrou no setor de brinquedos, pode ser que ele tenha filho.